Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim fazer o Plan With Me do mês de novembro com vocês. E assim, apesar de já estarmos no dia 2 de novembro, eu acho que antes tarde do que nunca funciona muito bem nessa ocasião. No mês passado, eu não tive uma boa ideia para a decoração do meu planner e eu acabei simplesmente deixando de lado e não fazendo um vídeo aqui para vocês. Inclusive, peço até desculpas, errei. Fui moleca. No entanto, como nesse mês nós vamos ter a estreia da última temporada de Stranger Things, eu acabei aproveitando para utilizar esse tema para fazer uma decoração e aí eu vim compartilhar com vocês um pouco desse processo. Particularmente falando, eu já tinha usado esse tema anteriormente para a decoração do meu planner. Naquela época que eu estava fazendo o refil e tudo, eu já tinha utilizado. Só que de lá pra cá eu já melhorei um pouco na minha forma de fazer a decoração, eu tenho um pouco mais de material hoje em dia para fazer recorte e colagem, o que querendo ou não favorece um pouco para que essa decoração fique mais bonita e um pouco mais harmoniosa. Então eu optei por usar ele novamente para que eu pudesse aproveitar ele melhor e fazer uma decoração bem mais bonita do que da última vez. E como eu já tô vendo muita gente por aí fazendo vídeo falando sobre planejamentos pro ano que vem, quais cadernos usar, qual sistema de anotações e como fazer o planejamento pro ano que vem, acho que todos nós que estamos aqui nesse vídeo já estamos nessa fase também. Então, acho que vale a gente falar um pouco sobre isso. Com toda certeza, eu sei que essa pode ser uma decisão difícil se você quer mudar a forma com que você está se organizando no ano anterior. E claramente é sempre bom deixar claro que você não precisa se pressionar demais com relação a isso. Começa já sabendo o que funciona pra você, porque todos nós sabemos pelo menos o mínimo que funciona pra gente, e saiba que isso já é o pontapé inicial que já te leva muitos passos à frente na hora de você pensar nas mudanças que você quer fazer pro seu ano seguinte. E assim, se você ainda não está dentro do time da galera que já começou a se organizar pro ano que vem, saiba que no final do ano passado eu também estava da mesma forma, e eu quis me desesperar um pouco, mas eu parei para pensar que ainda tinham 2 meses para o final do ano, então ainda dá tempo de você se organizar, dá tempo de você saber o que você quer utilizar, e como sempre, é muito bom lembrar que você não precisa comprar todos os materiais do mundo para começar seu planejamento. Começa com o simples e com o que cabe no seu bolso, já que provavelmente você não está super mega hiper preparado, financeiramente falando, mas dá para começar a se planejar tranquilamente e depois você vai fazendo os upgrades necessários. Eu, por exemplo, sou uma prova viva de que upgrades vão vindo com bastante tempo aí pela frente, logo porque o tema de hoje está sendo feito novamente porque eu tenho outros materiais que me ajudam muito mais a fazer uma decoração mais bonita, mas não me impediu de lá atrás fazer uma decoração com o que eu tinha disponível. Então foquem principalmente no fato de que esse é o momento de pensar nas metas que vocês querem para o ano que vem, saber que se teve alguma que você não cumpriu nesse ano passado, né, você ainda pode realizar no ano seguinte e se entusiasme por isso, porque são novas chances e tudo ainda tá por vir, sabe? Tem muita coisa por vir e você pode se apegar a isso para que você não se desanime. Acho que muitas vezes a gente simplesmente não consegui cumprir esse ano e abandona aquele sonho, aquela meta que a gente tinha e deixa aquilo de lado, mas a gente tem que pensar que amanhã ainda é um outro dia, daqui a 1 hora ainda é tempo de fazer alguma coisa, então não desistam, não deixem as coisas simplesmente abandonadas, porque se você colocou como meta, você queria muito aquilo. Então, só continua e vai em frente. Acho que uma das outras coisas que é até interessante eu falar aqui com vocês, já que é um dos temas recorrentes aqui do canal, é sobre leitura. E quando vai chegando agora nesse período do ano, né, nesse final de ano, principalmente eu acho que ali em dezembro, que é quando já começa a ter retrospectivas e tudo, a gente começa a ter muito aquela parte de ver quantos livros cada um leu, as metas de leitura de cada pessoa. E essa é uma parte que, sinceramente, é um tanto quanto preocupante dentro do nicho de literatura. Vocês já estão cansados de saber que eu falo direto sobre o fato de que cada pessoa tem um ritmo pessoal, e isso é algo importante a ser respeitado.
Mas a gente não pode deixar de falar sobre isso, e principalmente quando a gente está falando relacionado às comparações, né, que podem acontecer nesse período, porque a gente assiste, a gente acompanha muitos influenciadores desse universo literário, e quando a gente toca nesse ponto, é importante sim lembrar que o fato deles serem influenciadores implica diretamente no fato da quantidade de livros que eles leem por ano, da quantidade de livros que eles têm dentro de casa, porque influenciador literário recebe muito livro e não é uma quantidade de livro que é normal para quem não trabalha com isso, porque a gente sabe que o poder aquisitivo com relação a livros não é tão grande assim. Mesmo com as promoções, a gente não consegue comprar uma grande quantidade de livros. Então, tenham esse tipo de coisa em mente quando vocês forem pensar sobre as comparações que vocês vão acabar fazendo, quando vocês virem, fulano de tal leu 80 livros, fulano de tal leu 100 livros, fulano de tal leu 50 livros e eu só li 15 durante esse ano. Se aquilo foi o que você conseguiu comprar, se aquilo foi o que você conseguiu atingir, tá ótimo, porque você tem que comparar dentro da sua realidade, não da realidade do outro. Infelizmente, nós vivemos uma realidade que, de fato, a gente não pode negar. Ter acesso a livros, comprar esses livros, adquirir esses livros se torna um pouco mais complicado, principalmente porque até os e-books que seriam, de certa forma, um pouco mais acessíveis, eles estão ficando caros, dependendo do livro que você quer, ainda assim é muito caro e para muitos não é acessível. Então é sempre bom lembrar e reforçar para vocês que a quantidade de livros que você leu não é uma coisa que te diminui, porque uma pessoa conseguiu ler mais do que você, principalmente se a gente está falando de influenciadores, porque, de novo, isso é tratado por eles como um trabalho, para você é um hobby, e você não tem que estar gastando o dinheiro que você não tem para conseguir chegar na mesma quantidade que influenciador X ou Y leu naquele ano. E sem contar que também a gente tem outros fatores. Você não lê no ritmo das outras pessoas, então você pode ler de uma forma que é um pouco mais lenta, mas aquilo funciona para você. Então, por favor, não se cobrem ler mais rápido. Isso pode prejudicar muito vocês, pode prejudicar a experiência de leitura de vocês, pode prejudicar vocês até mentalmente falando, porque se você não conseguir ler aquela quantidade, você vai ficar frustrado. Então, foquem em deixar o hobby mais satisfatório e prazeroso e menos em alcançar as expectativas dos outros. Dito tudo isso, eu ainda estou pensando em como fazer um vídeo aí para ajudar vocês com relação a essas escolhas, né, voltadas para o planner, para o bullet journal, com relação a que canetas escolherem, quais os marcadores escolherem, principalmente para você que vai começar agora no ano que vem. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ele é voltado para auxiliar um pouco vocês nisso, mas como eu tenho um pouco mais de material agora, eu acho que eu consigo dar uma visão um pouco mais ampla para vocês de que materiais vocês podem comprar. E talvez eu consiga até fazer isso dando uma visão de, por exemplo, materiais de decoração que vocês podem comprar que são baratos e que são bons para você começar, né? Não só canetas, porque acho que da última vez que eu fiz um vídeo, como eu não tinha tanto material assim para mostrar, eu acabei mostrando muito canetas. E sim, dá pra você fazer decorações muito bonitas só com as canetas, dá pra fazer capas muito bonitas só com as canetas, mas acho que eu vou tentar abranger um pouco mais essa outra parte de washi tapes, adesivos, essas coisas assim, pra tentar, além de mostrar pra vocês que sim, o mais simples funciona, vocês também podem ter ali algum material como fita adesiva, decorada, como adesivos que vocês podem utilizar já desde o começo e que não vão pesar tanto no bolso de vocês. Talvez reduza a quantidade de materiais que vai ter no vídeo, talvez. Talvez vocês não comprem tantos materiais juntos, mas se ter um material para decoração, como uma fita adesiva ou um adesivo for muito relevante, isso resolva a situação para todo mundo e consiga dar uma clareza maior. E assim, nesse vídeo que eu for fazer, eu posso até inclusive já deixar links dos produtos com os valores acessíveis de lugares que eu já comprei e que eu recebi esses produtos sem nenhum problema, para até ajudar aí nessa busca e não ser uma coisa tão complicada. Agora, voltando a falar um pouco sobre a parte literária deste canal, quero deixá-los avisados que
Em breve teremos um vídeo atualizando o meu caderno de leitura, com todas as leituras que eu fiz até agora, porque esse caderno de leitura está há alguns meses sem ser atualizado, então nós teremos várias páginas para fazer juntos, inclusive suspeito que teremos que fazer um vídeo que será dividido em 2 partes, porque temos muitas páginas para atualizar. E como eu quero falar um pouco sobre cada livro, para não ficar uma coisa muito corrida e superficial, provavelmente separar em 2 partes seja a melhor opção. Mas vocês ficarão sabendo e eu irei avisá-los. Inclusive, no nosso próximo vídeo atualizando o caderno de leitura, finalmente nós vamos ter a colagem da capa daquele livro que não é um livro canon do Harry Potter, né, que é Hogwarts, Uma História Marota, que vocês sabem que ficou sem a capa daquele livro até hoje, porque quando eu fui fazer a página do coitado, eu não percebi que eu não tinha impresso, mas agora já resolvi esse problema, tá tudo certo. E, inclusive, estou planejando, não sei se isso dará certo, mas estou planejando fazer um vlog de leitura de Aliada do Vilão aqui no canal pra vocês. E quando eu falo que eu não sei se vai dar certo, é pelo simples fato de que eu começo a gravar e eu simplesmente esqueço que eu tô gravando um vlog de leitura pra vocês, porque o vlog de leitura ele não fica gravando o tempo todo enquanto eu tô lendo. E às vezes eu simplesmente esqueço, volto a ler e aí eu perco o fio da meada do que eu tava falando com vocês em algum momento, ou eu simplesmente não gravo, termino de ler o livro e percebo que passei um bom tempo sem comentar nada da minha leitura, o que não é interessante, mas uma hora um vlog de leitura sai nesse canal. Vamos tentar novamente com a Aliada do Vilão. Depois dele ainda temos um livro do Sherlock Holmes, que talvez seja uma boa leitura para tentar isso também. Então, segura que uma hora vem um vlog de leitura para vocês. E também temos a possibilidade de sair um Study With Me, mas nada confirmado. Falando agora um pouco com vocês sobre os materiais que eu utilizei durante a preparação, né, desse mês de novembro, da decoração dele, basicamente aqui eu utilizei folhas em que eu fiz desenhos, e se vocês já estão cansados de saber que eu uso muita folha que eu faço o desenho e eu colo o desenho, ou então eu pego uma folha adesiva, desenho nela, eu faço meu próprio adesivo, eu não espero depender, né, de ter esses materiais prontos já em casa, eu gosto muito de improvisar e de fazer isso, sempre fez muita parte da minha vida e sempre funcionou muito bem. Então, utilizei muita folha para fazer recorte. Além disso, utilizei muitas canetas coloridas. Minha brush pen vermelha e minha brush pen preta foram as que mais trabalharam durante todo esse Plan With Me. E é muito legal, inclusive, que essas brush pens da Pentel, elas são extremamente versáteis. Você não faz só lettering com elas, não. Você faz pintura, você faz contorno, você faz tudo o que for necessário e elas funcionam muito bem, porque a ponta delas, ela é firme o suficiente para que você consiga escrever com ela tanto na variação grossa quanto na variação fina, mas que caso você queira fazer contornos ou desenhos com ela, ela também funciona muito bem justamente porque ela consegue manter uma variação muito constante do traço que você está fazendo. Se você está fazendo ele fino ou grosso, basta você regular a pressão que você está fazendo nela e é muito tranquilo. Acho que é uma das melhores brushes, de fato, admito, para quem está começando. Não tem outra. Eu, inclusive, se pudesse, teria todas as cores dela, porque para mim é a que mais funciona e eu sou apaixonada por ela. Além disso, eu usei uma fine pen vermelha que eu tenho e, junto com todas elas, utilizei canetas da Unipin, porque as canetas da Unipin, elas são maravilhosas para quem precisa passar marcador de texto por cima. Inclusive, é a caneta que eu uso para preencher o meu planner. É uma Unipin 0.05, porque ela fica fininha no tanto certo que eu gosto, me ajuda a preencher tudo, a otimizar o espaço que eu estou utilizando. Eu consigo passar marca-texto em cima dela tranquilamente, então um chuchuzinho. É mais cara do que geralmente uma caneta normal seria, porque ela é R$20, mas vale muito a pena pra mim, principalmente porque eu não uso ela só pra escrever, eu uso ela pra desenhar, então ela cumpre 2 papéis na minha vida. Junto com isso, usamos nossa querida cola em fita, a nossa querida cola em bastão, que são 2 aliadas maravilhosas que não saem do meu estojo. Assim que ela tá acabando, eu já compro outra. E também utilizamos
washi tapes das fininhas que eu tenho. Inclusive comprei algumas novas, vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá? Acho que talvez no vídeo que eu for mostrar e falar um pouco com vocês sobre a preparação do material pro ano que vem. Então aguardem que nós temos até material novo pra mostrar, inclusive brush pens novas, tá bom? E é isso, gente. Infelizmente esse vídeo não foi gravado naquele ângulo de cima, como eu sempre gosto de gravar pra vocês. Não foi possível de forma alguma, mas prometo que vou dar um jeito para que os próximos voltem a ser gravados de cima e vocês consigam ver direitinho tudo que eu tô fazendo, porque eu sei que isso ajuda, inclusive, a vocês conseguirem pensar em como fazer os desenhos de vocês, as decorações de vocês, e ajuda na criatividade, porque quando sou eu, isso também ajuda nos vídeos das outras pessoas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode estar precisando, que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso. Um beijo pra vocês até o próximo vídeo e fui!